A visão do Dr. Plínio a respeito da vida era bastante diferente do que a maior parte de nós recebemos desde muito jovens. Para alguém realizar a sua missão na vida, para a gente realizar-se na vida, como se diz, a pessoa imagina que tem que ir de vitória em vitória, sempre melhor, sempre mais alto. E a via do católico não é assim. A via do nosso Senhor Jesus Cristo não é assim. E Dr. Plínio tinha isso muito em claro. Portanto, as derrotas do Dr. Plínio era uma coisa que para ele era normal. E hoje vou tratar de uma delas da qual nós somos culpados. Nós, discípulos, filhos espirituais dele. Eu sou Fernando Antunes, fui secretário do professor Plínio Corrêa de Oliveira de fim de 1977 até o seu falecimento em 1995. E estou dando aqui as minhas memórias. Peço àqueles que gostarem de darem o like no vídeo, colocar comentários, compartilhar e subscrever-se no canal se não estiverem inscritos. E isso é muito bom para fazer crescer a audiência e a projeção desse homem, que é Plínio Corrêa de Oliveira, que bem o merece. Na visão do Dr. Plínio a respeito da vida, entrava muito do que foi a vida do Nosso Senhor e consideração disso. O Senhor nasceu num estábulo, numa noite fria. Teve que fugir para o Egito. Não foi nada fácil esse começo. Fugir porque estavam querendo matá-lo. Voltou e viveu humildemente. Depois, quando começa a vida pública, já desde o começo, começam os fariseus a se articular, a fazer coisas contra ele. Ele até se retira um tanto da região de Jerusalém. Entretanto, o que nós somos ensinados é uma visão completamente diferente da vida. A maior parte das pessoas. A vida, como disse, para se realizar tem que ir de vitória em vitória. Algo como o imaginativo tem da vida do impostor. O Dr. Plínio sempre adjetivava, quando falava dele, o impostor do Napoleão. Ou lhe punha outros adjetivos, mas sempre muito desprezo pelo Napoleão. E a vida que todo mundo imagina dele é que ele foi de vitória em vitória. Egito, depois isto, aquilo, vai subindo até que chega em Moscou, a Batalha de Moscová. Começam os desastres. Mas a vida seria isto. É isso que está no nosso subconsciente, digamos. Quando eu falo subconsciente, falo sempre daquilo que o Dr. Plínio falava, daquela parte daqui de trás da cabeça, não que está aqui, o nosso pensamento claro. E ele, Dr. Plínio, tomava isso com naturalidade. Então a vida dele tinha derrotas e ele tomava com tristeza quando eram planos para a glória de Nossa Senhora e tentava acertar as coisas o melhor possível. Mas sabendo que a via de Nosso Senhor, a via, portanto, de nós católicos, é essa. O trono do nosso Jesus Cristo não foi outro senão a cruz. É claro que depois teve a ressurreição, mas essa é a via para chegar à ressurreição. E a nossa ressurreição não será nessa vida. Poderemos alcançar glórias para a Santa Igreja, para a civilização cristã, é o nosso desejo, é o nosso ideal, nosso objetivo, mas não seremos nós. Nós teremos, mesmo nessas situações, nós teremos cruzes para levar. E eu volto aqui a entrar no cerne do assunto. Eu vou tratar de uma batalha perdida do Dr. Plínio. E perdida para quem? Para nós, como disse, discípulos e filhos espirituais dele. Havia uma sessão em catolicismo muito interessante que começou já no número 6 de catolicismo. Elas acabaram em 67 e eram os ambientes, costumes, civilizações. Uma sessão que ocupava praticamente uma página do catolicismo, que era um jornal grande. Nesse artigo era todo um trabalho com a opinião pública, uma técnica de fazer contra-revolução nas tendências. Lembram que eu tratei da revolução nas tendências? Num vídeo anterior, chamava-se A Revolução nas Tendências, uma tese impar de Plínio Corrêa de Oliveira. Podem procurá-lo no canal. A contra-revolução pode e deve fazer uma contra-revolução tendencial. Muito curioso até, Dr. Plínio, isso aqui entra nas particularidades, ele usava uma palavra diferente para a revolução e para a contra-revolução. Na revolução ele usava a palavra tendenciosa e para a contra-revolução tendencial. As reuniões, palestras, conversas do Plínio eram muito interessantes porque ele pegava as coisas da vida real, da vida comum e as analisava do ponto de vista das coisas que levam a Deus, ao demônio, das coisas que levam à revolução. Temos falado qual é o ponto final da revolução ou levam para a contra-revolução. E eu vou apresentar aqui alguns comentários do Dr. Plínio ao longo de anos. São pequenos trechos a respeito dessa batalha perdida. Um pouco nessa linha que eu tentei fazer os vídeos do Michael Jackson e da Lady Diana. E no
final desse vídeo aqui, eu vou fazer uma tentativa de levar o assunto a um ponto um pouco mais polêmico, porque os ambientes costumes eram polêmicos. Não eram só mostrar o lado bonito ou o lado feio, ele normalmente punha a contraposição de um com o outro. Então, em 1956, o Dr. Plínio estava fazendo umas reuniões a respeito da teologia da história, de um livro do Abbé Ramier. Interessantíssimas reuniões. Nessa data, 1956, o Dr. Plínio ainda não tinha escrito Revolução contra Revolução. Então, ele ainda não falava em revolução tendenciosa ou contra a revolução tendencial, mas ele falava em revolução A e revolução B. A revolução A é a revolução tendencial e a revolução B era a revolução sofística, do pensamento e dos fatos. E aqui ele vai se referir à Revolução A. Ele diz que era muito importante para nós, na época do catolicismo, então está falando do grupo do catolicismo. E ele diz, o catolicismo encontra de fato duas espécies de opositores. Uns dizem que o jornal é elevado demais, na época havia muitos artigos doutrinários, históricos, e outros não dizem isso, mas têm raiva de artigos como, especialmente, ambientes, costumes, civilizações, a seção dos ambientes, costumes, civilizações. São espíritos livrescos, só se interessam em ler. O Dr. Plínio contava que uma vez, chegando na Argentina, uma pessoa que era de uma corrente nacionalista argentina, em vez de perguntar para o Dr. Plínio a respeito de sua vida, de seu pensamento, a primeira coisa que perguntou para ele é: "Tenés biblioteca? Você tem biblioteca? Livros?" Livros eram uma base para o pensamento do Dr. Plínio. Como já temos falado, ele era um grande pensador, mais do que um leitor. E isso faz uma das originalidades dele. Esses livrescos moram em umas certas alturas e não gostam de ser delas, para ver essa espécie de horizonte entre o céu e a terra, onde o céu e a terra se tocam. Um caso típico, e a linguagem do grupo da TFP, por todas partes, é o caso de um fato que se deu na época do concílio, e que o Dr. Plínio, como fazia muitas vezes, marcou uma palavra que dizia todo um pensamento, então chamou caneca amassado. Esse tipo de pessoas era o caneca amassado, porque Dr. Paulo Brito foi visitar um teólogo boníssimo. Ele era especializado no pulcrum, na beleza das coisas, na filosofia da beleza, Santo Tomás. Entretanto, a sala dele, onde ele recebia, na mesa, no meio de uns papéis em desordens, tinha uma caneca amassada. Então, aí ficou a dizer que esse tipo de pessoas que são livrescos, não têm contato com a realidade, não vivem aquilo que estudam, ou que admiram, ou dizem admirar, são como aquela pessoa que tinha uma caneca amassada. E ficou, esse é um caneco amassado, na linguagem interna, que alguns dizem por aí que é esotérica. Esotérica tem um sentido lógico também, que é uma linguagem específica de um grupo de pessoas, não só que é gnóstica, mas os que querem falar mal do Dr. Plínio e da TFP usam essas palavras para desviar as pessoas. E o Dr. Plínio diz que aí está a incompreensão que as coisas dele, do grupo, acarretam e também o êxito que elas alcançam. E o Dr. Plínio dizia que na conjunção das duas coisas está o equilíbrio perfeito entre esse lado mais doutrinário e o lado do pulcrum, da revolução tendenciosa e da contra-revolução tendencial. E o Dr. Plínio dizia, se por exemplo fizéssemos apenas o ambientes, costumes, civilizações, apenas essa seção, teríamos um jornal incapaz de atingir os objetivos. E se fôssemos fazer um jornal sem ambientes, costumes, civilizações, também não atingiríamos nosso objetivo. É preciso uma harmonia entre as duas coisas. 1956 já. Agora eu salto para 1970. É uma reunião que ele fez em agosto de 1970 no Eremo de São Bento. E ele falava em como publicar o MNF. Vou explicar agora o que é MNF, creio que já expliquei também. Assim como os grandes pensadores, os grandes movimentos têm um manifesto, Karl Marx tem um manifesto, Hitler tinha Mein Kampf, é comum na história isto. O Dr. Plínio queria fazer um manifesto que contivesse todo o pensamento mais profundo dele e da TFP. E nisto fez muitas reuniões no correr de sua vida. Tratou matérias esplêndidas. E em certo momento ele se perguntava como publicar esse manifesto. E vejam o interessante que ele dá aqui. Ele diz, o MNF, a parte pensamento, publicado,
deveria ser seguido de uma adaptação do Catolicismo, da revista Catolicismo, ou da publicação de uma nova revista na linha Ambientes, Costumes, Civilizações. E com fatos ligeiros, com notas históricas ligeiras, produzissem o MNF no subconsciente, lembro, subconsciente aqui na parte de trás da pessoa, ou seja, pela absorção, pela admiração, pela compreensão, se chegasse ao mais profundo do pensamento da pessoa e da alma, no núcleo dos leitores. E ele diz, por exemplo, se eu quisesse justificar o princípio supremo da hierarquia que está no MNF, seria preciso apresentar quadros, pinturas, fatos históricos, longamente, suscitando primeiro um leito de apetência, sobre o qual depois correria os trilhos da demonstração. Seria, pois, ao mesmo tempo que o MNF começasse a percorrer as classes capazes de entendê-lo intelectualmente, criar uma como que periferia que estivesse pronta para formar não toda uma sociedade dominada pelo MNF, mas vamos dizer um clã MNF, mas bem formar um clã MNF e fazer tumulto contra-revolucionário dentro da sociedade. E aí o Dr. Plínio exclama com tristeza, vejam, vou ler, minha TFP, agora sou eu que olho para os senhores. Se a minha TFP fosse outra, o que a gente podia fazer? Ai, minha TFP. Se os senhores soubessem quantas possibilidades os senhores têm, em quantas coisas nós poderíamos fazer. Bom, assim seria o MNF. Um gemido da alma dele, muito típico, feito com evidente carinho e caridade, mas se ele não pudesse dizer também que nós não estávamos andando como devíamos, francamente, fazendo o que devíamos, é incrível. Havia na TFP uma tradição que começou no eremo de São Bento, que ele chamava o Livro do Tombo. Havia em Portugal, para as navegações, é um livro onde se escreviam todas as coisas que iam acontecendo em Portugal, e especialmente nas navegações. E, inspirando-se nisso, existia o Livro do Tombo. E no Livro do Tombo, de 71, tem o seguinte: horas difíceis. Catolicismo atravessou horas difíceis. Vejam bem, um dos sinais é o desaparecimento da seção Ambiente, Costumes e Civilizações, que desapareceu quando ele tomou diabetes em 1967. Em novembro de 1967 foi o último Ambiente, Costumes e Civilizações escrito por ele. Mais tarde o catolicismo reatou, mas aí já era pegado de reuniões dele e já não era mais aquele Ambientes, Costumes em que era levado material para ele, ele escrevia especialmente para o catolicismo. E encerrando esse parêntese, Dr. Plínio diz que já antes de minha doença, em 1967, o Ambientes, Costumes estava agonizando por falta de quem fornecesse clichês, aquelas fotografias para ele. No começo eram muito interessantes e depois foram diminuindo. Coloco o primeiro e o último e já nos clichês se vê a diferença. Em 1971, Dr. Plínio faz uma reunião para o que chamava os eremos itinerantes. Os eremos itinerantes eram as caravanas da TFP, iam numa Kombi, mas eles rezavam ofício, tinham um tempo de silêncio, faziam as campanhas e levavam uma vida regrada, exatamente como era um eremo, mas na rua, no trabalho apostólico para fora, e quando entravam na Kombi, entre uma cidade e outra, naquelas estradas daquela época, talvez de hoje seria melhor, eles iam rezando ofício e faziam, punham vitrais, imagens dentro, era uma coisa muito pitoresca, muito interessante, mas enfim, é um parêntese a mais. E numa reunião para eles, Dr. Plínio diz: a seção Ambientes, Costumes e Civilizações é como um pássaro que foi baixando de voo cada vez mais, porque durante algum tempo nós acumulamos clichês, fotos, que eram muito interessantes. Depois não houve mais tempo para acumular clichês e 4 ou 5 dias antes de encerrar o catolicismo, chegavam para pedir um artigo para ele. E ele diz: eu tinha que fazer um chá de pedra para aquilo dar no Ambientes, Costumes e Civilizações. E Dr. Plínio, nessa reunião, está falando de um novo catolicismo, um novo formato. Ele incluiu uma série de novas sessões nesse novo catolicismo. Para nós plenamente termos o novo catolicismo, nós precisamos ter 2 ou 3 eremitas, com o tempo que tem os eremitas, que vivessem só para a seção Ambiente, Costumes e Civilizações. Essa era a importância que o Dr. Plínio lhe dava. Diz: eu vou dizer mais, se nós tivéssemos no mesmo número de revista 3 páginas, de uma cor diferente, que tivessem até 3 Ambientes, Costumes e Civilizações diversos, eu lhes garanto que haveria um número grande de leitores que iriam logo para essa página, porque é a mais brasileira das sessões, toda ela intuitiva. E o Dr. Plínio comenta pitorescamente: a linguagem do Ambiente,
ambientes, costumes, civilizações, ponha em mãos de qualquer brasileiro de olho vivo, esperto, desde que se mexem. Se ele consentir em não se mexer e parar um instante, ele entende a sessão. Era uma sessão extremamente acessível, extremamente fácil. E a Contra-Revolução teria ganho muito com a continuação e com o crescimento dessa sessão. É o que o Dr. Plínio tinha em mente. E em 1980, numa conversa, de sábado à noite, uma conversa com algumas pessoas do grupo, um pouco maiores do que minha idade, eu estava presente também, ele comenta que os ambientes costumes, assim como umas palestras que ele chamava de europeização, onde comentava coisas da Europa, da história da Europa, muito interessantes, ele diz que terminaram não porque as pessoas não gostassem, porque quando ele fazia, ele notava que as pessoas estavam acompanhando com atenção, mas as pessoas tinham um respeito humano de estarem gostando de uma coisa, um respeito humano ante si mesmo, de estarem gostando de uma coisa que o ambiente exterior estaria achando de mau quilate intelectual, evidentemente. E o Dr. Plínio imagina o que estaria passando pela cabeça nossa, muito bem sintonizado, me parece. A pessoa pensaria, eu estou me engajando aqui num jogo de espírito que os professores universitários que conheço, naquele tempo o professor universitário tinha um prestígio extraordinário, então que um professor universitário nunca faz. E os homens que eu conheço, tidos como inteligentes, também nunca fariam. Eu não me estarei metendo em divagações sem consistência, encantadoras, mas sem consistência, e que viciariam o funcionamento do meu espírito. Dr. Plínio dizia que achava que isso pesou enormemente na balança. Portanto, foi muito mais respeito humano do que desinteresse, ou do que qualquer outra coisa. E ele conta um fato aqui muito interessante, que ele contou algumas vezes na vida dele. Eu peguei várias vezes, ouvi várias vezes, e nos textos encontrei umas 4 vezes. Às vezes ele refere a um jornalista esquerdista de uma agência de imprensa, que é o que eu penso que é mais correto quanto à realidade. Às vezes ele se refere a um jornalista esquerdista de um jornal X, mas o fato é sempre o mesmo. Como aparece na primeira vez, é um jornalista da AP, Associated Press. Terminada a entrevista, ele disse para o Dr. Plínio, o senhor escreve em catolicismo? Dr. Plínio, sim, escrevo. E o jornalista perguntou, o senhor daria para o senhor me conseguir uma apresentação para o Dr. José Carlos Castilho de Andrade? O Dr. Castilho era o diretor do catolicismo. E o Dr. Plínio deu uma resposta vaga, porque queria sondar por quê. Então, para ver o que o jornalista estava querendo e daí encaminhar ou não, etc. Então, o Dr. Plínio perguntou por que ele queria tanto isto. E o jornalista respondeu o seguinte, muito importante para o que estamos tratando. É que ele faz a sessão Ambientes, Costumes, Civilizações no catolicismo. E eu gosto enormemente dessa sessão. Eu queria conhecer esse homem e ter contato com ele. A sessão nunca foi assinada. Um detalhe que eu esqueci de dizer desde o começo. Sempre foi feita pelo Dr. Plínio, mas nunca foi assinada. E o Dr. Plínio pensou, bom, um pouco feio dizer que não é meu amigo, que sou eu. E isso era um trago amargo, porque era uma pessoa da esquerda, que do que mais gostava no catolicismo eram os ambientes, costumes e civilizações. Um pouco como ele comenta na reunião, o Viollet-le-Duc, que fez aquela obra fantástica, a Restauração da França, a Restauração de Notre-Dame, Mont Saint-Michel. A quantidade de obras que ele fez é enorme, que ele era socialista. E o trago amargo foi porque esse praticamente comunista admirava, e nós, filhos espirituais dele, discípulos dele, deixamos cair, não admirávamos, olhávamos como boi para palácio, como o Dr. Plínio muitas vezes dizia. E essa história o Dr. Plínio não contou imediatamente depois, deixou correr muito tempo e contou só em certas ocasiões que era muito conveniente dizer, em parte porque não resolveria nada. E agora vamos para 1983, Santos do Dia, com gente jovem, bastante jovem até, digamos, pessoal a partir de 17 anos. E ele explica os ambientes, costumes e civilizações para eles também. E começa pelo seguinte, por que ambientes, costumes, civilizações e não ambiente, costume, civilização? E ele diz, a razão é porque em meu espírito essa sessão deveria ter muito mais importância do que na realidade ela teve. Deveria apresentar interiores de casa, objetos e outras coisas assim. Deveria apresentar grupos humanos dentro de casa, vivendo, por exemplo, o aconchego da casa. Eu quereria ter feito isso largamente e tomar os ambientes, costumes e as civilizações e compará-las umas às outras nas edições
do catolicismo, com 2 páginas inteiras. Eram páginas grandes, mas as circunstâncias não o permitiram. E fez-se o que aí está. Por que ambientes, costumes, civilizações? E Dr. Plínio explica por quê. Diz que provém da ideia de que está na revolução e contra-revolução, de que a revolução tendenciosa e a contra-revolução tendencial tem um efeito possante no junto da luta da RSR, como eu falei naquele vídeo que já citei. E que os revolucionários souberam utilizar enormemente, como está explicado ali, e os contra-revolucionários não souberam lutar nesse terreno. E essa é uma das grandes razões de por que a revolução avançou e os contra-revolucionários foram sendo derrotados. De onde, diz Dr. Plínio, o fato de que as instituições foram caindo, as mentalidades foram mudando, as leis se foram extraviando e nós chegamos a esse descaminho completo em que nos encontramos hoje em dia. Então, a afirmação dessas coisas na linha ambientes, costumes e civilizações para formar pessoas atiladas que fossem capazes de combater cada novidade que aparecesse, mostrando o que ela tem de revolucionário. Isto que o Dr. Plínio queria não era só uma beleza de um artigo, não. Era um instrumento de luta, de batalha. E para os senhores verem a grandeza do plano que infelizmente não se pode realizar, diz o Dr. Plínio, imaginar que fosse possível fazer uma espécie de escola, de grupo que pensasse a contra-revolução, que vivesse nessa análise revolução e contra-revolução em tudo que ia acontecendo, de maneira que no ambiente em que vivem começasse a atacar as coisas desde que elas apareciam, as coisas revolucionárias. A TFP do Dr. Plínio, sendo sempre muito conservadora, utilizava os meios mais atualizados e continua a utilizar para combater a revolução. E do ponto de vista funcionamento interno, a TFP foi das primeiras instituições não oficiais, não grandes ONG ou Nações Unidas, que teve um sistema de e-mails. A comunicação mais rápida era o telefone. Era muito caro os telefones na época. E uma chamada de telefone se transforma facilmente numa conversa em que se perdem momentos preciosos pelo preço que era naquela época. Então, se escrevia o que tinha que se dizer, depois se editava num gravador e essa gravação era passada por telefone ao dobro da velocidade, para ganhar mais tempo ainda. Do outro lado, subia na velocidade certa e se datilografava. Isto era chamado grafonema. Grafo de escrito, nema de telefonema, de telefone. Logo que houve computadores pequenos, também começamos a utilizar muito antes de existir a internet. Havia umas espécies de hubs internacionais onde a gente podia se conectar. Custava os olhos da cara, mas era mais barato do que esse sistema de telefone gravado. E ia o texto direto. Então esses hubs podiam comunicar do hub de Rio de Janeiro para Nova York, para França. E numa dessas coisas há um grafonema, e-mail, para falar em linguagem mais fácil e moderna, bem perto do falecimento do Dr. Plínio, em dezembro de 1994. E era um grupo que tinha um fichário bastante diverso, bastante amplo, em temas que não eram propriamente revolução e contra-revolução, mas que atingiam revolução e contra-revolução. Então, peguemos, por exemplo, tem o tema da moralidade na televisão. Hoje em dia se fala do pós-marxismo em toda essa linha, mas na época não. Temos que ver que tinha acabado de cair a cortina de ferro, o muro de Berlim. E então, como congregar esse pessoal vindo de muitas latitudes intelectuais e levá-los a entender revolução e contra-revolução, o problema revolução e contra-revolução. Então, o Dr. Plínio diz que se poderia pensar que isso se conseguiria com uma argumentação lógica, simultaneamente em muitos temas, como um recurso para se atrair certa quantidade de aderentes de vários lados, com interesse, no fundo da cabeça, contra-revolucionário. Mas o Dr. Plínio diz que ele propõe um método que é um passo muito mais modesto, mas muito mais profundo. É o modo de ele se exprimir. A pessoa que se torna nostálgica do passado pré-revolucionário começa a sentir-se mal à vontade no mundo revolucionário. Esse era o ponto que o Dr. Plínio queria atingir. Esse método de persuasão é muito mais do ponto de vista de contra-revolução tendencial do que lógica. E ela permite atrair e produzir uma certa influência sobre um público muito mais amplo. O Dr. Plínio diz que, em princípio,
dois métodos poderiam ser utilizados no mesmo jornal, que foi o que se deu no catolicismo. E Dr. Plinio confessa uma coisa muito interessante. Na realidade, a minha tendência consistiria em formar uma escola de redatores de ambientes, costumes e civilizações, como ele já tinha falado anteriormente. Uns eremitas, mas aqui é fazer uma escola. E aos poucos publicaria números do jornal tratando somente de assuntos, ambientes, costumes, civilizações, assuntos enfocados dessa maneira, diversificados como que é o infinito, segundo a mentalidade, o temperamento e o nível cultural, como que é o infinito. E esses números de revista Ambientes, Costumes e Civilizações alternariam rigorosamente com os números estritamente lógicos, da lógica como está em Revolução e Contra-Revolução, que é uma lógica muito fácil de entender. E aqui vem uma queixa da alma dele. A quase totalidade do grupo achou os ambientes, costumes e civilizações tão insípidos que nunca tive coragem de lhes propor essa ideia, mas tenho forte impressão de que teríamos criado uma originalidade jornalística única e teríamos ao mesmo tempo abrangido duas grandes famílias de alma, em cada uma das quais a revolução e a contra-revolução têm uma vida, um estilo de defender-se a si próprio, e que teria talvez, diz ele, por assim dizer, duplicado em quantidade e talvez decuplicado 10 vezes em intensidade a nossa ação. Triste realidade. Isto é quase no fim da vida dele. Está nas nossas mãos reatar com esse ideal e levar para frente. E com a ajuda de Nossa Senhora será feito. Sem querer fazer um ato de megalice, como se diz no grupo megalomania, pessoa que acha que faz algo fantástico, eu faço uma tentativa de um ambientes, costumes aqui que os senhores vão ver, comparando o Michael Jackson e a Diana. Dois mundos. Eles se opõem, a gente escolhe um ou outro. Não é possível viver nos dois ao mesmo tempo. Vamos a ver. Vejamos aí o público de um e de outro. Um é o público do horror, da monstruosidade. O outro é um público entusiasmado pela alegria de ver alguém mais do que eles, mas que forma um só todo com eles. Tudo é ordenado e bom, belo. Vejam só, com o Michael Jackson, é o frenesi, um ritmo quase que irresistível pela loucura, pelo horror, pela atração misteriosa da loucura e do horror. É uma espécie de furor, de convulsões. É o contrário da beleza. Nunca um movimento é gracioso. É ordinário. Nessa cerimônia, pelo contrário, é completamente diferente, é o contrário das coisas modernas, é o contrário do culto pela espontaneidade. With my body, I the honor. Contrariamente às cerimônias modernas, aqui não há o culto da espontaneidade. É tudo calculado, cerimonioso, belo, hierárquico. E o público gosta disso. O público se sente interpretado por isso. Vejam que diferente é o público do Michael Jackson. O horror. Aqui não, eles estão contentes. E agora é o fim da boda. Comparar uma coisa com outra é quase que risível, mas é tão claro, dois modelos de sociedade. Pergunto, qual vocês escolhem, cada um deles? Aí estão ambientes, costumes e civilizações. E com essa tentativa eu me despeço, peço que Nosso Senhor ajude a todos, recemos uns pelos outros e até a próxima. Salve Maria!